aqui é o Dr. Roberto Querido, médico psiquiatra e diretor da Clínica Pacífico Brasília. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre as principais perguntas sobre a estimulação magnética transcraniana. E aí vai logo, sem enrolar, a primeira pergunta. Pergunta 1. Como funciona a estimulação magnética transcraniana? Resposta. A estimulação magnética é uma técnica que permite que a gente haja diretamente nos neurônios e trate várias doenças do sistema nervoso de uma forma não invasiva. O aparelho ele gera um campo magnético focalizado precisamente em regiões específicas do cérebro que não estão funcionando direito. Assim, a gente consegue estimular as regiões que não estão funcionando bem para que elas voltem a funcionar normalmente. O sistema nervoso tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de reconfigurar a rede de neurônios para desempenhar as funções. A estimulação magnética age diretamente nisso e gera conexões muito estáveis nos neurônios, que são semelhantes às conexões utilizadas nas memórias de longo prazo. Vários trabalhos mostram também que a estimulação magnética faz nascer novos neurônios, que é um fenômeno chamado de neurogênese. Isso também é bom, é legal, mas o principal mecanismo de ação mesmo é a neuroplasticidade, que reconfigura o padrão de conexão dos neurônios adultos, mesmo de uma maneira geralmente bem rápida e eficiente, com uma boa duração. Pergunta 2. Há necessidade de algum preparo ou procedimento como anestesia, sedação ou qualquer cuidado posterior à realização das sessões? Resposta. Não é necessário nenhum tipo de preparo antes da estimulação magnética e não tem nenhuma restrição para realizar atividades após a realização das sessões de estimulação magnética. É vida normal mesmo, pode se alimentar normalmente. Além disso, não tem que usar nenhum tipo de sedação ou remédio para nada, tá? E o paciente pode vir sozinho às sessões sem necessidade de levar um acompanhante. E outra informação que é sempre bom falar: estimulação magnética não dói. Pergunta 3. Como é uma sessão de estimulação magnética transcraniana? Resposta. A pessoa se acomoda em uma confortável poltrona reclinável, e ela se deita quase toda. Inclusive, é muito comum as pessoas relaxarem bastante e dormirem durante a sessão de estimulação magnética. Veja uma foto de uma pessoa sentada nessa poltrona e imagine que é você. Bom, continuando. Aí eu faço uma série de medidas e faço para cada pessoa uma touca, que parece uma touca de natação, mas ela é de tecido, com as marcações da posição onde a gente vai fazer os estímulos de tratamento. Essa touquinha ela é individual, só serve para aquela pessoa. É uma das coisas mais personalizadas que a pessoa vai ter na vida dela, porque a touquinha só serve para aquele tratamento daquela pessoa. A seguir, continuando, eu vou realizar o cálculo de potência. Eu coloco um equipamento como esse aqui sobre a touca e a partir daqueles cálculos iniciais de posição que eu falei, eu vou encontrar uma região chamada de córtex cerebral motor primário. E eu vou fazendo pulsos e movimentando o equipamento até encontrar a região que, quando eu estimulo o cérebro de um lado, faz mexer a mão da pessoa do outro lado. Isso acontece porque um lado do cérebro controla o outro lado do corpo. Então, literalmente, eu vou hackear o cérebro da pessoa e controlar o cérebro da pessoa fazendo esses estímulos. E aí, quando eu encontro a posição certinha que gera esse movimento na mão do outro lado, eu vou estimulando usando potências diferentes do aparelho para descobrir qual é a menor potência necessária que eu preciso colocar para fazer mexer a mão. Isso é importante porque esse é o parâmetro de base, o parâmetro que a gente chama de limiar motor, que é utilizado como um padrão para saber quanto exatamente de potência a gente usa para tratar a depressão, por exemplo, no cérebro daquela pessoa. Ou seja, tratamento com estimulação magnética não é tudo igual, é um tratamento personalizado, feito sob medida para cada pessoa, para cada cérebro. Em seguida, a gente inicia a sessão,
que geralmente dura 20 a 30 minutos, em que é feito um estímulo de forma sequencial e repetitiva na área que a gente precisa tratar. Pergunta 4. O que a pessoa geralmente sente durante a sessão de estimulação magnética? Resposta. Em primeiro lugar, não dói. A pessoa sente uma espécie de tamborilado na cabeça, como se fossem uns pequenos tapinhas no local onde vai realizar o estímulo. E eu estou falando isso para você não é porque eu estudei isso, não. Eu estou falando isso porque eu já senti isso na minha cabeça um montão de vezes, já, né? Em todos os treinamentos que eu fiz na vida, seja lá na USP em São Paulo, na Harvard Medical School nos Estados Unidos, no University College London, na Inglaterra, seja onde for, um médico treina na cabeça do outro para aprender. Então eu já treinei na cabeça de um monte de outros médicos e um monte de outros médicos já treinou na minha cabeça também. Então eu sei exatamente como é que o paciente se sente fazendo a estimulação magnética e em geral é muito tranquilo. Pergunta 5. A estimulação magnética é realizada em outros países? Com certeza! A estimulação magnética está no mundo todo e é reconhecida cientificamente e realizada e aplicada em clínicas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, na França, no Reino Unido, no Japão, Israel, Dinamarca, Rússia, Austrália, por exemplo. Eu mesmo já fiz treinamento de estimulação magnética tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como eu falei na pergunta anterior. Ou seja, você pode ficar muito tranquilo. Estimulação magnética é um tratamento mundial, tá? Pergunta 6. A estimulação magnética pode ser utilizada junto com antidepressivos? Com certeza. A estimulação magnética pode ser utilizada normalmente em conjunto com os antidepressivos e nesses casos a resposta antidepressiva tende a ser mais rápida e mais evidente do que quando a pessoa usa só a medicação. E além disso, uma outra vantagem é que a dose e a quantidade de antidepressivos tende a cair. E desse jeito, a chance de efeitos colaterais é muito menor. Muita gente atinge uma resposta antidepressiva ainda mais eficaz quando combina a estimulação magnética com os antidepressivos, o que é muito útil em casos de pacientes que não estão respondendo apenas ao tratamento com os remédios, né? Assiste o vídeo que chama Onde a estimulação magnética se destaca, que está aqui no nosso canal, que eu falo sobre isso com bastante detalhe. Pergunta 7. Desde quando existe a estimulação magnética? A estimulação magnética existe desde 1985 e nasceu lá na Inglaterra. Ela foi se aprimorando cada vez mais e em 2008 foi aprovada para tratamento nos Estados Unidos. Existem milhares de artigos científicos e várias sociedades médicas que trabalham com essa técnica. Eu mesmo sou membro de várias dessas sociedades que trabalham e se dedicam a isso, como a Clinical Transcranial Magnetic Society dos Estados Unidos, a International Neuromodulation Society e a Associação Brasileira de Estimulação Cerebral. Pergunta 8. Qual a experiência prática do Dr. Roberto e da Clínica Pacífico com a estimulação magnética? Né? A gente aqui na Clínica Pacífico tem uma grande experiência com a estimulação magnética. Nós temos 4 máquinas completas, de última geração, completamente equipadas. E até o momento da gravação desse vídeo, nós temos mais de 12.000 sessões de estimulação magnética realizadas. Multiplica 12.000 por meia hora, você vai ver uma ideia de quanto tempo dá isso. De tempos em tempos eu vou colocar aqui nos comentários o número de sessões que a gente está realizando para ir atualizando, né? Isso dá muito orgulho para a gente. Esses números me fazem lembrar de para quantas pessoas o tratamento já foi útil, para melhorar a vida delas, e isso dá muita alegria, muita satisfação para o médico. Essa é a nossa missão de vida, é o que me deixa feliz saber que a gente é um instrumento para as pessoas poderem melhorar, terem uma vida assim, realmente feliz, ao invés só de ir existindo dia após dia sem propósito de vida. Se você quiser ajudar as pessoas que estão sofrendo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está precisando conhecer esse tratamento. Certamente você conhece alguém que está tentando tratar depressão
e está sofrendo com efeitos colaterais de remédios ou até desistiu de tratar a depressão por causa dos efeitos colaterais dos remédios, tá? Ficou interessado no tema? Tem perguntas sobre estimulação magnética? Vai ser um prazer responder a todas elas. Escreve aí nos comentários que a gente responde tudo. E se inscreve no canal, porque toda semana vai sair um vídeo novo falando sobre as novidades no tratamento com estimulação magnética. Um grande abraço para você!